Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. E o assunto de hoje é a cura real. Está em Mateus 4, versículo 23. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, curando todas as enfermidades e moléstias. Muito bem. Todas as criaturas humanas nós sabemos que ficam doentes, adoecem. Entretanto, raros somos aqueles que buscamos a verdadeira cura, a cura real, né, para os nossos males. Os nossos males, eu já falei isso outra vez, né, procedem sempre da onde? Lembrando, do coração, né? Pois é, na verdade, a gente sabe que não é do coração. O coração é um órgão que empurra o sangue através das veias, das artérias, levando vida, né? Porque a vida é o sangue por todo o corpo, né? Talvez porque o sangue leva a vida, a gente fixa simbolicamente que o nosso coração é o centro de todas as emoções, né? Pois são as emoções que dirigem as nossas atitudes e, portanto, nossas relações com as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, não é verdade? O verdadeiro responsável pelo nosso pensar, o nosso sentir é o cérebro. Não pense que é o coração, tá? Novamente eu gosto de falar, porque eu sou homeopata, né? De Hahnemann. Também do Hering, que é um outro homeopata, todos eles estabeleceram uma lei, né? Mas era uma lei que Jesus já havia falado há muito tempo, há 2020 anos atrás, porque Jesus era um médico das almas, né? E ele já tinha anunciado isso pra gente, ele já tinha deixado esse entendimento, porque ele dizia, tanto a doença como a cura começa de dentro para fora. Né? O mestre, o doutor Jesus, ele não tinha lugares determinados para atender, como a gente tem, né, no consultório, no hospital, ou para curar as criaturas. E também ele nada exigia em troca. Na casa de Levi, eu já falei isso uma vez, junto aos pecadores, ele afirmava que não tinha vindo para a terra, para os sãos, mas sim para curar os enfermos. E é por isso que nós vamos hoje refletir bastante sobre esse versículo, né, que está em Mateus 4, 23. Ele percorria, Jesus, todas as cidades e aldeias, curando todas as enfermidades e moléstias. Notemos aqui que Mateus disse que Jesus curou todo o tipo de doença, mas não necessariamente todos os doentes. Você parou para pensar nisso? Por quê? Porque a cura, gente, depende da mudança de atitudes que originam dos nossos sentimentos e pensamentos. Eu vou contar para vocês a passagem da mulher com hemorragia, tá? Muito bem, tá lá em Mateus, capítulo 9, versículo 19 até o 22, você pode encontrar a cura da mulher com hemorragia, tá? Uma mulher estava com uma hemorragia ininterrupta, gente, 12 anos. E havia gasto tudo que tinha com médicos e remédios, sem conseguir se curar. E você imagina a aflição e o desespero dela, né? Cólicas contínuas. E naquela época existia um preconceito muito grande em relação às mulheres no período menstrual. Acreditava-se que quando elas estavam com esse período menstrual, elas ficavam impuras e não podiam ser tocadas ou tocarem os homens da família, seus filhos, seus maridos, né? Muito bem. Jesus caminhava espremido entre a multidão e ela, desesperada, soube que ele estava lá e foi até ele. E sem que ele visse, ela estava toda coberta com aqueles mantos, né? Tocou a orla, a beirinha lá do seu manto, a barra da sua roupa. Imediatamente o sangue parou de escorrer, está escrito lá na Bíblia. E Jesus afirmava que alguém o havia tocado.
conta-nos a Bíblia. Até os discípulos perguntou, como assim alguém tocou? Tem 300 pessoas te tocando, né? E aí, a gente na leitura da Bíblia, a gente diz que ela fala que ela, a moça, né, extraiu virtudes. Engraçado, né? Podia ter falado outra palavra, mas falou virtudes. No dicionário, o que é virtude? É uma qualidade moral, não é? Ou seja, não foi o fluido que uma energia, algo magnético, alguma coisa que ela tinha extraído de Jesus. É interessante como ele colocou, extraiu virtudes, está escrito mesmo na Bíblia, ou seja, ele extraiu qualidade moral. Não foi só o fluido que pode ser usado como uma matéria terapêutica. Existe isso mesmo, magnetismo, né, para reparar um problema orgânico, né? O passe é exatamente isso, né? Ela extraiu algo mais, ela extraiu virtude, mostrando que para haver uma cura, necessário é a mudança de atitudes, de pensar e, consequentemente, de agir. Viu? É um exemplo que nós vemos. Lembramos a última frase que Jesus sempre falou para ela e para toda vez que ele curava: vá e não peques mais, né? Ele dizia, a tua fé te salvou. Ele não falou, não foi o tocar nas minhas vestes, mas a disposição receptiva e atrativa na vontade e no desejo da mudança. Esta frase, vai e não peques mais, foi dita inúmeras vezes, e isso nos denuncia que o mal sentir, o mal pensar é que leva cada um de nós à condição de enfermo. O que a cura só seria realmente estabelecida se mudasse a sua postura, a sua ótica em relação à vida e o que está até então, né, você vivenciando. Pois é, os nossos sentimentos adoecem muito antes dos nossos sintomas físicos aparecerem. E geralmente, amigos, nós elegemos um órgão incondicionalmente, é claro. A gente não pensa, eu quero esse órgão, vou ficar doente do pulmão, eu vou ficar doente do fígado, eu vou ficar doente do rim. Não, a gente não pensa isso conscientemente. Nosso organismo, nosso inconsciente, ele elege um órgão para externalizar a doença de todo o nosso ser. É isso aí. Se estamos no momento doente, precisamos participar desta cura. E a nossa parte inicia-se com os ensinamentos do Dr. Jesus, do nosso doce Rabi da Galileia. Ele dizia-nos, contemplando, que o ódio é curado com o amor. A vingança se cura pelo perdão, que a tristeza se cura pela alegria, que a maledicência se cura pelo bem falar, que a violência se cura por onde, amigos? Pela brandura, que a preguiça se cura pelo trabalho, que o ciúme pela confiança. Ou seja, nesses dias mais difíceis, nós precisamos ter uma paciência ativa, trabalhando internamente. E não deixemos ser vencidos pelo desânimo. Tenhamos cuidado contra as tristezas, as sombras que esterilizam toda a ajuda que vem do alto. Sim, se nós estamos doentes, recebemos do alto muita ajuda, né? Nos conta Bezerra de Menezes no livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus. O nome do livro é O Médico Jesus. É maravilhoso. E diz ele, este livro tem um único intuito, de testemunhar os esforços que os anjos guardiões, os guias espirituais, auxiliares do Mestre Jesus, né, têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda morejam na experiência física, que ainda estão, né, encarnados, vivendo.
Conta a Bezerra de Menezes que quando nos entregamos ao sono, nós somos muitas vezes levados para a restauração das nossas forças físicas. Às vezes, até cirurgias são feitas para retirar obstáculos que nós mesmos colocamos. Através do quê? Do desregramento, da vida desequilibrada que nós levamos. E continua ele, né, o Bezerra de Menezes. Recargas energéticas são ministradas quando quase estamos exauridos pelas convulsões emocionais, né? As gritarias, as berrarias, a agressividade, tudo isso que desequilibra. Ele chama de convulsões emocionais e densas do nosso dia a dia. Olha, nós não sabemos disso, né? Quantas vezes nós somos levados. E Bezerra continua, sempre doce, diz ele. Um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração. E por isso, sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome os que passam ainda pelo caudal das provações. Por isso que Bezerra continua auxiliando a cada um de nós, né? Através de Jesus, né? Pela ordem, pelo Mestre. Ele pede a Jesus para que ele continue auxiliando a cada um, porque ele se sente sensibilizado com uma lágrima que nós rolamos. Que lindo, né? Mas como que nós podemos ajudar a nossa própria cura? Por mais que se apresse os socorristas da terra, muitas vezes, amigos, nós devoramos as próprias energias que são disponibilizadas para nós. Acima de qualquer medicação é necessário que nós preparemos o nosso coração para receber ajuda. Vamos então refletir através de uma historinha do livro Bom Dia Mesmo, do Ricardo Oreste Forne. São várias historinhas esse livro, é muito bonito para a gente ler de manhã cedinho, né? Quando a gente acorda tomando um cafezinho gostoso. Pois é, a historinha é O Aeroporto. Em uma cidade do interior, a chuva contagiou dias seguidos até que as autoridades responsáveis decretassem estado de calamidade local e solicitasse via telefone auxílio da capital do estado, né? Assim que acontece muitas vezes, o pedido foi prontamente atendido. Congêneros que atendiam o campo da alimentação, agasalhos, medicamentos, roupas de cama, utensílios domésticos variados. Enfim, tudo o que pudesse suavizar os sofrimentos dos habitantes daquele local. Auxílio completo. O avião, que representava uma grande bênção para todos, ao sobrevoar a cidade em busca do reconhecimento do aeroporto, apesar de todos os esforços que o habilidoso piloto colocou em prática, não conseguiu pousar devido às péssimas condições da pista de aterrissagem. Em más condições, mesmo antes das chuvas intensas, a qual não haviam dispensado os devidos cuidados. E aí? Dessa forma, o socorro tão esperado e necessário não conseguiu atender os habitantes, suavizando-lhe ali as agruras dos dias complicados. E aí o próprio Oreste Forne, né, ele pergunta, como é que vai o aeroporto do nosso coração, da nossa alma? Será que possuímos a nossa pista de aterrissagem em condições que o auxílio da providência divina solicitado através do telefone lá da prece, né, que a gente vai lá e fala alô, alô, né? Mas a gente fala através da prece, a gente faz oração, a gente pede, né, a Deus, a Jesus, a Maria, aos santos, seja lá quem você, a tua religião que você abrace, né? Mas você, através da prece, através do seu telefone, você pede. Mas será que a nossa pista particular não está esburacada pelo egoísmo? Estragada pelo orgulho? Carcomida aí pela vaidade? Tenhamos certeza de que para todos os pedidos direcionados, eles são, né, altamente ouvidos lá no plano espiritual, através da prece. Quando é uma prece sincera, direcionada ao Criador, né? Quando decretamos na nossa vida a calamidade local,
o abençoado telefone soa alto lá na eternidade, sendo sempre, sempre, sempre atendido, não tenho a menor dúvida. É anotado as nossas necessidades reais mais urgentes e de lá decola o avião da misericórdia divina, carregado de auxílio e daquilo que pedimos, mas não deixem de pensar que até aquilo que nós não pedimos, que nós esquecemos de pedir, também são direcionados para nós. Mas, porém, se encontrar o nosso aeroporto sentimental em más condições devido à chuva dos nossos desequilíbrios, a nossa indiferença ao sofrimento alheio, a nossa negativa em conceder o perdão, a nossa teimosia em não renunciar, a nossa persistência em não compreender. Aí o avião de Deus, pilotado pelas boas almas que nos querem bem e torcem por nós, não encontrando alternativa senão retornar ao ponto da onde vieram. Percebe? E é isso hoje que nós estamos vivenciando, que nós não podemos deixar de esquecer, que nós precisamos verificar dentro nós como seres humanos a chuva dos desequilíbrios que estão acontecendo, se nós estamos indiferentes ao sofrimento alheio. É um momento de reclusão, é um momento de reflexão. Será que você está tão persistente no querer perdoar aquela pessoa que está à tua volta? Será que você está com teimosia de não renunciar? Pois é, cuidado, né? A cura real é através de Jesus. Então vamos verificar sempre o estado da pista de aterrissagem das nossas almas, todos os dias, amigos. Vamos executar reparos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, e aí o amparo do alto nos sustentará na travessia desses momentos de autossuperação. Que assim seja, abraços fraternos, que vocês tenham uma excelente semana, fim de semana. Que assim seja, graças a Deus.